Sai de Baixo tem um episódio inédito que a Globo nunca exibiu, que só quem tava lá na plateia naquele dia gravando o programa viu. É isso mesmo? Hoje a gente vai investigar uma lost media braba da TV brasileira. E eu te garanto que essa informação até agora você não viu em nenhum outro lugar. TV de tubo e as suas investigações estão no ar. O humorístico Sai de Baixo foi ao ar de 1996 a 2002, contando ao todo com 241 episódios exibidos e se consagrando como um dos maiores fenômenos da história da comédia nacional. Pra você ter uma ideia, de 2002 até esse momento, a gente consegue até afirmar que o Sai de Baixo nunca saiu do ar, ficou no ar de forma ininterrupta durante todos esses anos. Isso porque este programa é praticamente o Chaves da TV Globo, tá sempre na manga ali pra ser colocado na mesa toda vez que precisa segurar a audiência. Sai de Baixo tem sim Lost Medias e não é uma só não, mas nesse vídeo eu vou me focar na mais importante. Tem um episódio piloto absolutamente inédito. Eu tô passada, chocada. Um episódio que a TV Globo gravou, não gostou, guardou na gaveta e até ela mesma se esqueceu que ele existe. Daniel Filho, que criou o Sai de Baixo junto com o ator Luiz Gustavo, contou no seu livro... Oh, que coincidência esse livro aqui, gente! O Circo Eletrônico fazendo televisão no Brasil, de 2003. Gente, realmente a produção do TV de tubo arrasa. Tem 15 pessoas trabalhando aqui por trás para conseguir esse tipo de material. O Daniel Filho conta que um episódio piloto do Sai de Baixo foi sim gravado com um outro tipo de iluminação, outro tipo de figurino, outro tipo de texto. Segundo ele, o Boni, o diretor de programação da Globo, viu esse piloto e achou tudo muito ruim. Eu vou ler para vocês um trechinho desse livro, que é a primeira vez que a gente tem documentado um registro sobre a existência desse piloto. Outro problema era a iluminação e o cenário. Boni me fez ver que eu estava fazendo um programa um pouco realista demais. Sugeriu que o cenário fosse mais rico e que a roupa dos personagens não caísse no realismo, fosse mais elegante, mais padrão Globo de qualidade. Regravamos o primeiro programa. Eu não sabia qual seria a roupa do Ribamar. Eu estava ensaiando o programa e usava bermudas. Minhas bermudas são um tanto largas para mim, que sou bem maior e mais gordo que o Tom. Imaginei como ficaria nele. Achava que ele devia se vestir meio como um garoto grunge. Tirei minhas bermudas e dei pro Tom usar. Pegamos um boné de outra pessoa e completamos o figurino 1 minuto antes do Sai de Baixo começar a ser gravado. Esse fato aí do Ribamar usar a bermuda do Daniel e de os figurinos terem sido decididos na hora é um fato até conhecido, né? Porque já foi citado várias vezes pelo Daniel e pelo próprio Tom em várias entrevistas. Mas o que a gente não sabia é que não foi uma mera obra do acaso. Na verdade, essas mudanças todas aconteceram por causa do Boni. O almanaque do Sai de Baixo, TCC, feito pelo Danilo Rodrigues, trouxe anos depois detalhes inéditos sobre esse piloto. A gente também vai analisar aqui os trechos em que ele cita, e eu peço que você preste atenção em cada detalhe, porque só assim a gente consegue entender como foi o processo criativo desse fenômeno e tudo que deu errado nele até que ele pudesse dar certo. O almanaque diz assim: o redator Nani relata que o texto gravado, escrito pela equipe de Flávio de Souza, tinha ficado uma comédia mais ao estilo teatrão. Viu o piloto com o Cláudio Paiva na sala do Boni, que nos disse: a ideia é boa, mas esse aí não tem graça nenhuma. Dei um jeito de tornar isso engraçado. Além disso, como acrescenta Pet Linkar, Boni achou o cenário e o figurino realistas demais e mandou mudar tudo. Na concepção do chefão global, a família, mesmo sem ter um tostão furado, tinha que aparentar morar bem. A produtora de objetos Silvia Gandolfi correu e em menos de 2 dias já tinha providenciado o novo cenário. Depois desse piloto, uma baixa na equipe. O diretor Cécio Thierry, que até hoje não entende bem o que aconteceu, ainda que sua equipe tivesse sido mantida integralmente. Nunca me foi dito quem me decapitou. Eu queria saber o que tinha acontecido. Não é comum o elenco se rebelar contra o diretor antes de começar, mas ninguém queria conversar a respeito. Não havia clima. O depoimento que ele deu para Tânia Carvalho em Cécio Thierry, mestre do seu ofício. Nani explica que a partir desse texto que teve de ser refeito, o programa como conhecíamos nasceu. Fomos então eu e o Cláudio Paiva para uma parte hotel onde seria a redação do Sai de Baixo e transformamos o texto que foi gravado. Botamos piadas, cortamos coisas e demos o chassi que seriam todos os textos que viriam. Eu e o Cláudio criamos o Canguru Perneta, a ideia dos 2 neurônios da Magda, o Tico e o Teco, fui eu que botei. Hoje até os psicólogos e analistas usam o termo. Gravaram esse texto que foi ao ar e já no primeiro se sentiu o cheiro do sucesso. Pegamos alguns textos já escritos pela primeira turma e adaptamos para o humor agressivo que o programa tinha. Essas informações sobre os cenários e o figurino eu comento logo mais, mas uma coisa importante da
a gente comentar antes disso é que a presença do Cecil Thierry nesse processo é praticamente ignorada pela imprensa, né? Mesmo que você estude, o assunto não é uma informação assim que todo mundo sabe. A julgar por esses trechos que a gente leu, a gente naturalmente deduz que a TV Globo tirou o Cecil do projeto por achar que a direção dele não combinava com a proposta do programa. Se foi isso mesmo, eu não sei, né? Mas é o que dá pra deduzir. Enfim, esse roteiro que tinha servido pro piloto foi refeito e se transformou no 6º episódio da primeira temporada, O Sexo Nosso de Cada Dia, com participação do Rodrigo Santoro. Só a título de curiosidade, esse roteiro conta a história de quando a Cassandra saiu pra uma noitada e acabou ficando com um garotão, o Rodrigo Santoro. O Caco acaba descobrindo que ele é de uma família rica e faz tudo pra Cassandra e ele ficarem juntos, só que daí no fim do episódio eles descobrem que o cara é da parte pobre da família, daí mandam ele embora. No fim, o roteiro que ficou de fato sendo o primeiro episódio, o piloto que foi ao ar do Sai de Baixo, é A Festa de Babette, que, convenhamos, é um excelente roteiro de apresentação de personagem, é um excelente roteiro de piloto que serve de estudo pra todo mundo que quer escrever não só comédia, mas séries e seriados no Brasil. Esse episódio mostra Caco, Cassandra e Magda chegando pela primeira vez de mala e cuia ali no apartamento do Vavá sem avisar. Finalmente eu vou comentar então os detalhes que interessam: cenário, iluminação, figurino. Eu esperei até esse momento do vídeo pra falar sobre isso porque existe um detalhe importantíssimo sobre esse assunto. Apesar desse episódio, com tudo diferente, ser uma Lost Media inédita, existem sim registros desse cenário e desse figurino que foram ao ar na TV Globo. E observando eles, a gente pode ter no mínimo uma vaga ideia de como era esse Sai de Baixo diferentão. Que demais! É porque foram gravadas chamadas e entrevistas com o elenco nesse cenário antigo. A chamada de estreia da programação da TV Globo de 1996, em que a gente pode ver Marisa, Luiz Gustavo e Tom Cavalcante olhando pra câmera com esse cenário ao fundo. Nas noites de domingo, Sai de Baixo. Cadê o bombeiro? Tom Cavalcante, Araci Balabanian, Miguel Falabella, Marisa Hort, Cláudia Gimenez, Luiz Gustavo. O divertido dia a dia de uma família que é um escândalo. Você vai me responder agora com muita segurança e muita propriedade. Próximo domingo, depois do Fantástico, estreia Sai de Baixo. E o outro registro em que a gente consegue ver até melhor os detalhes desse cenário é uma matéria do Video Show que não existe na internet, mas está presente no documentário do Sai de Baixo, feito pela TV Globo e lançado em 2005 como um extra especial do DVD do programa. E essas são todas as informações que a gente tem sobre isso. Bom, colocando as duas lado a lado, a primeira coisa que a gente pode notar, claro, é o tom de rosa. O programa que a gente conhece com o cenário que foi ao ar, ele é um salmão bem clarinho, que deixa o ambiente mais aberto, mais claro, enquanto o rosa que foi usado no piloto que não foi ao ar, ele é bem mais fechado e apesar de ser uma cor mais vibrante, deixa o ambiente mais escuro, menor até. As portas que eram de madeira escura, que combinavam com o sofá também, foram trocadas por portas brancas e um sofá branco também, num estilo mais moderno. Diz aí se não é uma Lost Media de respeito a essa que eu trouxe pra vocês. Agora, a pergunta que fica é, esse piloto inédito ainda tá lá, guardado na Globo, ou foi excluído pra sempre? Eu só quero ver como é que era esse Sai de Baixo politicamente correto. Eu queria, claro, também agradecer o meu amigo Fabrício, que, como vocês sabem, toda vez que tem vídeo de Sai de Baixo aqui no canal, ele é o consultor oficial que não me deixa passar nenhuma informação errada aqui. Se você curtiu essa informação que eu te trouxe e quer que eu traga novas Lost Medias perdidas da televisão brasileira, dá um comentário aqui embaixo. Você já sabe, curte também, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, porque só assim eu vou saber que vocês gostaram. E só assim o YouTube vai poder entregar esse conteúdo para mais pessoas. Valeu, até mais!